Graças a Deus. Queridos irmãos, quero convidá-los para lermos alguns versículos na palavra de Deus no livro de Provérbios. Nós vamos começar pelo provérbio, capítulo de número 12, e ler o verso de número 14. Provérbios 12, verso 14. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Amém. Meus irmãos, eu quero falar a vocês aqui nesta noite sobre selecionando as nossas palavras. Isto é, eu gostaria, à luz da instrução da palavra de Deus, melhorar a nossa comunicação. E por que eu julgo ser esse um tema importantíssimo para todos nós? Primeiro, porque o nosso Deus é o Deus da comunicação. Tudo que Deus fez no mundo, exceto o homem e a mulher, ele fez por meio da comunicação. Nós encontramos inclusive isso no Evangelho de João, capítulo de número 1, que diz: no princípio era o Verbo. O nosso Deus é um Deus de comunicação. Veja que a comunicação de Deus é tão precisa que no livro do Gênesis, no relato que Deus revela a Moisés o princípio de todas as coisas, ele diz que o mundo era um caos, havia trevas sobre a face da terra. Porém, Deus disse pelo poder da sua palavra: haja. Quando nós lemos algo assim, porque já conhecemos o resultado, nós não damos a devida atenção. Você não entende, porque você conhece o resultado. Mas deixa eu pedir algo a você. Você precisa ler a Bíblia de maneira intencional e com a sua mente ativa, para entender verdades espirituais e ver verdades espirituais. Até porque Jesus disse: vede como ouviste. Então a gente vê o que ouve. Entende? Você consegue ver o que você ouve. E o pastor Satiro, ele inclusive, ele é tão severo nisso que ele diz que se você não vê, você não ouviu. Você não pôde ouvir o que você não conseguiu ouvir aquilo que você deveria ter visto. Então, quando nós olhamos, por exemplo, esse relato do livro do Gênesis, havia um caos. E Deus, pelo poder da sua comunicação, da sua palavra, ele disse: haja. E o que aconteceu, irmãos? Houve luz. Houve separação das águas. O mundo que não existia passou a existir pelo poder da palavra. A palavra de Deus dada gerou ordem sobre o caos. O nosso Deus sempre foi
cuidadoso com a sua comunicação com os homens. Quando nós olhamos desde o início, Deus sempre se comunicou bem com os seus. E tudo que Deus falava aos seus, na maioria das ocasiões, eram situações que ainda não eram realidades, mas que Deus comunicava-as como que se fossem. Eu quero que você preste bastante atenção, vou ser bem calminho e didático. Você vê Deus conversando com os seus profetas, com a nação de Israel. Deus fala do futuro como que se já houvesse. Deus fala de promessa como que se elas já fossem uma realidade. Agora, preste atenção. Qual é a sua natureza? Qual é a minha natureza? Se você não souber responder essa pergunta, eu vou responder. A sua natureza e a minha natureza é a natureza de Deus. Nós fomos gerados por esse Deus para sermos a sua imagem e a sua semelhança. O pecado nos afetou, mas aí veio a redenção e nos tornou outra vez a expressão exata do que Deus é, do que Jesus é. Nós somos as pequenas cópias de Jesus aqui na terra. Nós somos aqueles que são parecidos, por isso que os crentes receberam o nome de cristãos, porque são pequenos cristos. E se o nosso Deus, Ele é um exímio comunicador, zeloso e cuidadoso com as suas palavras, nós precisamos saber fazer melhor uso e seleção das nossas palavras. Amém ou não, irmãos? Por que eu estou aqui retratando esse tema com vocês? Preste bem atenção nas palavras de Salomão. Do fruto de sua boca o homem se beneficia. Ou seja, do fruto da sua boca o homem alcança resultados. Daquilo que ele fala, ele tem resultado. Agora, se eu seleciono bem o que falo, qual é o resultado que eu terei? Bons resultados. Se eu tenho essa comunicação correta, aquilo que eu falar vai trazer bons resultados. Escute, o diabo, ele trabalha com distorções. O diabo quer trazer distorção na nossa comunicação, nas nossas palavras, no nosso ouvido, na nossa audição. O diabo quer trazer distorção na nossa visão, naquilo que enxergamos. Ele é mestre em confundir-nos para que nós sejamos derrotados pelas distorções que ele faz ao nosso redor. Há algumas coisas que nós precisamos entender. O crente, irmão, o seu posicionamento deve ser a semelhança do seu Deus, a semelhança do seu mestre, a semelhança de Jesus. Nós não podemos falar as coisas baseado pelas distorções de Satanás. Deixa eu dar um exemplo para você que chocou os discípulos. Quando Lázaro morre, as irmãs mandam chamar Jesus, e chega a notícia para Jesus que Lázaro está morto. Jesus vai estabelecer uma comunicação, não por uma compreensão distorcida da realidade,
mas pela consciência daquilo que ele quer realizar por meio da sua palavra. Então por isso ele disse assim: nós vamos lá acordá-lo, mas ele está dormindo? Não, ele está morto, mas Jesus está comunicando aquilo que a palavra fará. Entendeu? Jesus está dizendo: pela palavra eu trago ele de volta, eu tiro ele desse sono inconsciente, devolvo-lhe o espírito e o coloco de pé, pelo poder da palavra. Mas Jesus poderia dizer: não, realmente o Lázaro morreu, eles devem estar tudo triste, eu também, e aí ia ficar nesse diálogo. E por que essas coisas estão postas na Bíblia, na palavra de Deus? Para que nós aprendamos a lidar com as coisas. E aqui eu passo a fazer algumas considerações sobre as nossas palavras. Às vezes, irmãos, algumas coisas não estão como deveriam estar, mas nós tomamos palavras precipitadas e lançamos sentenças de destruição sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, porque nós não selecionamos bem a palavra, porque nós não nos expressamos de maneira correta. Tem gente, irmãos, que ele é superlativo nos problemas. Tem um problema, aí diz: está tudo errado. É um problema. Conhece gente assim? Eu conheço um monte. Tem um problema, veja só. Quantos aqui tem um problema só? Um só. Vocês têm muitos? É isso? Eu também. Mas vamos por partes. Você não precisa declarar com a sua boca que tudo está ruim. Você não precisa, por causa de algo que não está de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse, como você gostaria que estivesse, você colocar tudo a perder por meio da sua comunicação errada. Porque você vai ter resultado de acordo com aquilo que você fala. Por isso que a Bíblia chega a dizer que até o tolo, quando faz silêncio, se passa por sábio. Alô? É assim, se você não pode dizer uma coisa boa, então não diga nada. Isso se aplica inclusive aos outros. Se você não pode dizer isso, inclusive quem escreve é o Paulo falando para Tito. Se você não tem algo bom para falar de alguém, faça silêncio, irmão, não fale nada. Se você não tem algo bom para falar de uma situação, então refreie sua língua, põe um freio e tome cuidado. Porque nós vamos colher o fruto das nossas palavras. Deixa eu dizer, palavras abençoam. E bênçãos mudam realidades. Bênçãos mudam realidades. Se você tiver essa comunicação correta, você vai transformar a sua realidade. É um outro exemplo disso, é a mulher que perde o filho. Quando o profeta visita a sua casa, a morte visita a sua casa e ela se encontra com alguém que não pode resolver o problema dela. O jovem pergunta para ela: vai bem contigo? O que ela diz? O que ela diz, irmão? Estava tudo bem? Estava tudo bem, irmãos? Não, não.
o filho dela estava como um defunto, guardado no quarto do profeta. Só que ela tem cuidado com a palavra, porque ela está esperando e confiando que há um futuro profético para a vida dela. Então ela diz: vai tudo bem. Então a gente precisa ser mais cuidadoso, irmão, com a nossa palavra. Cuidado, irmão, com esse negócio da gente sair amaldiçoando, dizendo está tudo errado, não vai ficar bom. E aí deixa eu aproveitar, na época, irmão, em que as coisas estão difíceis, e vocês hão de concordar comigo que as coisas estão difíceis, sim ou não? Mas selecione estar difícil para os outros e não para você, porque você não precisa ser como todo mundo. Ah, mas como assim, pastor? Porque para o justo há um tratamento diferente. E se você é justo, você não faz parte do senso comum. Não, você não faz parte do senso comum. Você não é mais um no meio de uma estatística, no meio do IBGE. Você não é mais um na fila dos desempregados. Você não é mais um nos momentos adversos econômicos do Brasil. Não! Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E há um tratamento de Deus diferente com você, por meio da sua palavra garantida a você. Selecione melhor, irmão. De vez em quando, algumas pessoas vêm conversar com a gente, elas começam a contar problemas. E aí elas falam assim, na terceira pessoa, né? Nós, aí eu digo, nós não, peraí. Eu não. Se está aí com você, lamento muito, mas não me envolva, não me inclua. Você quer ver um exemplo, irmão? Estava tendo um tal de surto de dengue e o povo só dizendo, vai pegar, vai. Não, pode pegar em você, se você quer, deixa pegar em você, no seu filho, quem você quiser. Não venha com surto para mim. Não, eu não estou vivendo no surto da dengue. Ah, você vai dizer, não pastor, isso é negar. Não, isso é só selecionar as palavras. Aí se acontecer de pegar, a gente trata, foi consequência, Deus permitiu. Mas eu não vou ficar abrindo minha boca para poder trazer sobre mim realidades que não me pertencem. Selecione melhor as suas palavras, irmão. Vamos começar a falar verdades espirituais ao nosso respeito. Vamos começar a ter uma comunicação correta com as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, inclusive impulsionando elas para alcançar aquilo que a palavra já disse ao nosso respeito. Eu gosto dessa ação, dessa fala do sábio Salomão, quando ele diz, do fruto de sua boca o homem se beneficia, porque tem um detalhe, palavras, elas geram realidades. Se eu abençoo, o que eu colho, irmão? Se eu abençoo, o que eu colho, irmão? Então, se eu começo o meu dia bendizendo o Senhor, se eu começo o meu dia bendizendo a minha casa, se eu começo o meu dia bendizendo minhas filhas, minha esposa, meus negócios, ainda que não seja a realidade, mas se eu abençoo, eu vou colher o fruto destas bênçãos proferidas. Aí ele disse assim, e o trabalho de suas mãos será recompensada. Por quê? Porque a palavra, ela é o direcionamento das minhas ações. Não é só que eu vou ficar aqui falando. Não, eu vou falar e eu vou fazer. No que depender de mim, eu vou realizar. No que depender de mim, eu vou me apressar em fazer de acordo com aquilo que eu estou proferindo.
Olha, se eu digo que o meu dia vai ser bom, e eu declaro isso, e eu vou dizer, irmão, eu tenho uma oração lá em casa. Eu já orei ela aqui, mas eu vou até ler para vocês. Eu deixo ela guardada aqui, ó. Eu me lembrei dela, eu vou passar ela aqui para vocês. Eu me levanto, faço minha oração, acabo, vou para a janela, para a sacada da minha casa, viro para ela e digo isso aqui, ó. A minha casa está coroada dos favores divinos. As minhas necessidades estão patrocinadas pela providência divina. Tudo o que eu fizer prosperará. O meu futuro está garantido pela promessa divina. O meu corpo saudável e em pleno vigor pela bênção que alcança até os meus ossos. A minha casa está protegida pelo guarda fiel de Israel. A minha esposa está coberta pela sabedoria divina que edifica a nossa casa. As minhas filhas são heranças benditas do Senhor, flechas direcionadas para propósitos divinos. Pelo poder da palavra eu declaro, minha descendência será poderosa na terra. Em Cristo Jesus, eu caminho de fé em fé, de vitória em vitória, com uma esperança viva e incorruptível. E eu falo isso em bom tom. Por que, pastor, você fala isso? Porque as palavras selecionam aquilo que vai vir para a minha mão. E eu quero tudo isso que está escrito na palavra. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Isso aí está lá na sua Bíblia, na minha Bíblia. Agora, sabe qual é o grande problema, irmãos? Tem muitos crentes que levantam, e eles levantam murmurando. Eles levantam reclamando. Desculpe, expressões como desgraça, xingamento e por aí. Ah, mas esse dia, essa semana está uma desgraça. O meu emprego. É você que está falando, irmão. E você vai comer exatamente o que você está falando. Conforme a sua boca fala, é isso que vai ser servido para você. Eu sei que quando a gente olha palavras como essa, nós ficamos completamente assim, preocupados. Então muda suas palavras, irmãos. Melhore, selecione melhor aquilo que você vai falar. Por que não escolher palavras de bênção? Por que manter uma comunicação distorcida com a palavra, distante da palavra? Por que ter uma comunicação completamente alienada das verdades de Deus sobre a sua vida? Tem gente, irmão, que recebe um salário em vez de dar graça, murmura. Tem gente que recebe algo, ao invés de valorizar o que recebeu, critica. Seja melhor. Você pode ser melhor. E você deve ser melhor. Deixa eu fazer algumas considerações de alguns textos. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 20, está escrito assim: a língua dos justos é prata escolhida. Aí olha o contraste. Mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Por que ele está usando o coração aqui? Porque do coração procedem as saídas da vida. Então, como é que você conhece o coração de um ímpio? É só você conversar com ele. Não tem nada de bom. Conversa com um ímpio para você ver. É palavrão, é xingamento, é maldição, é só coisa que não presta. Agora, o justo, a língua dele é como prata escolhida, são palavras selecionadas.
Há dois homens que me inspiram bastante. O pastor Satiro é um deles. E eu tenho outro pastor que é o pastor Wilber, é um pastor lá do estado de Minas Gerais. Conversar com ele é um constrangimento, porque a comunicação dele é uma comunicação bíblica. Tudo que ele fala é relacionado à Bíblia e à promessa. Tudo que ele fala, qualquer assunto que você vai conversar com ele, exalando Bíblia com conteúdo de promessa. Aí eu fiquei uma vez assim, pastor, por que o senhor? Eu falei, porque eu só tenho que falar o que a palavra diz. É a palavra que traz a minha realidade. É a palavra que muda a minha realidade. Então eu quero comunicar o que a palavra diz. Por isso que o justo, diz aqui o texto, a palavra dele é como prata escolhida. Ele sabe bem o que vai falar. Gente cuidadoso, sensato, prudente. Abre a boca para não se arrepender. Porque tem gente que já se arrepende por abrir a boca. Já é o padrão. Só fala aquilo que vai causar, sabe, mais conflito, mais rivalidade, mais destruição, mais morte. Vamos um pouco mais adiante, irmãos. Provérbios capítulo ainda, de número 10, versículo de número 11. Diz assim: a boca do justo é fonte de vida. Quando você abre a boca, irmãos, o que as pessoas recebem? Vida. Quando você termina uma conversa com alguém, como é que aquela pessoa sai? Sai melhor? Sai vibrante? Sai acreditando? Ou não vê a hora de sair de perto de você para deixar de ser contaminada? Por tantas palavras proferidas, palavras negativas e de destruição. O justo, a boca dele é uma fonte de vida. Como é bom conversar, irmão, com quem é justo. Você conta um problema para o justo, você sabe o que ele fala? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Deus vai agir, viu? Nós vamos orar, Deus vai fazer. Nós vamos orar, Deus vai curar. Nós vamos orar, Deus vai responder. Agora você conversa com alguém que não anda dessa maneira. Ah, é verdade. Ah, eu também tenho um problema desse e foi assim, desse jeito. E aí começa, irmão, aquela coisa que a gente não consegue evoluir para aquilo que deveria evoluir, que é chamar a realidade das promessas de Deus para a nossa vida. Vamos um pouco mais adiante. Provérbios ainda, capítulo de número 10. Você sabe que esse provérbio, capítulo de número 10, a finalidade dele é ter um direcionamento para a nossa comunicação. Esse é o capítulo da língua, para a gente saber usar a nossa boca, a nossa língua, da maneira correta. Provérbios 31 está escrito: a boca do justo produz sabedoria. Quando você conversa com alguém, a pessoa sai iluminado, irmão? Sai iluminado? Sai com insights? Sai com ideias? Sai com pensamentos? Sai com estratégias? Sai, sabe? Poxa vida, eu nem tinha pensado dessa maneira. Como foi bom ter conversado com você. Ou quando a pessoa vai conversar com você, até o problema que você contou é que você arranja mais um para ela. É porque você não viu nada. Conhece gente assim, irmão? Infelizmente não. Mas nós é quem devemos selecionar as nossas palavras. Irmão, imagine a gente ser esse tipo de gente, cuja nossa boca exala a sabedoria.
a prudência, o cuidado, o direcionamento para quem conversa com a gente. Aí ele segue dizendo: mas a língua perversa será extirpada. Ainda no versículo de número 32, olha o que está escrito: os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhecem a perversidade. Irmãos, isso aqui é tão sério. Houve uma situação, eu fui fazer um casamento, já contei isso aqui, inclusive. Acho que eu contei um dia desse para a irmã Nilma. Fui fazer um casamento há um tempão atrás. O noivo atrasou, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Que atrasa é a noiva. Ele atrasou, mas ele atrasou muito. O casamento era para acontecer 9 horas da manhã, num domingo. Era meio-dia, esse homem não tinha chego. Aí, eu acho que ele não queria casar, você pensou isso, eu também. Mas aí, como estava fazendo uma comunicação lá com ele, eu estava crendo que ele viria, né? Quando deu meio-dia, eu falei: olha, o meu tempo aqui acabou, eu sou novinho, naquela época eu era mais novo que eu sou agora, né? Mas digo, mas eu tenho coisa para fazer, eu não estou aqui só para casar esse homem, e a vida dele fica aí nesse bem bom, e eu aqui com um monte de coisa para eu poder realizar, esperando o homem chegar no casamento, né? Porque eu julgo que o casamento é uma coisa importante, né, irmão? Penso eu. Disse para Silene: Silene, estou indo embora. Peguei ela e disse: ó, ele vai casar outro dia, eu não espero mais não. E eu sou assim, irmão. Aí peguei e fui embora. Quando eu estou chegando, acho que a mãe de alguém lá falou com a Silene. Aí a Silene fez no carro, colocou a mão na minha coxa: amor, quero falar com você, pelo amor de Deus, volta lá para fazer esse casamento. Eu digo: amor, eu não vou voltar. Fica tranquila que eu não vou. Eu assumo qualquer responsabilidade daqui para frente, eu não volto mais, tá bom? Aí ela disse: então faz algo, faz por mim. Aí deu aquela mexida, né? Disse, aí é um golpe baixo, né? Digo: eu vou fazer por você. E tem um detalhe: eu vou casar esse homem em 10 minutos. Eu só vou dizer para ele que ele está casado. É sobre esses termos que eu estou indo fazer esse casamento. Tá bom, amor, faz do jeito que você achar que tem que fazer, mas faz por mim. Eu falei: então tá bom. Aí voltei para fazer o casamento, peguei o telefone e liguei para o indivíduo. Quando eu liguei, ele não tinha o meu número. Esse homem estava falando tanto palavrão, xingamento, mas de muito baixo escalão. Aí eu poderia ter tido uma atitude, ou desligar, ou desmascarar. O que você acha que eu fiz? Desmascarei. Eu vou esperar esse homem falar tudo. Quando ele acabou: alô, ô Beltrano, é o pastor que está falando. Irmão, eu não sei, né? Mas assim, pela reação dele, eu acho que se ele era branco, ele ficou vermelho, se ele era vermelho, ele virou marrom. Pastor, pelo amor de Deus, eu disse: não diga nada com o Senhor, não fala pelo amor de Deus. Você está chegando? Estou. Então eu te espero. Desliguei o telefone, chegou, realizei o casamento, e um mês depois esse casamento não tinha como dar certo. Resumo: a língua do ímpio só conhece o quê? Perversidade. Irmão, se você se acostumar a ficar falando desgraça, palavrão, xingamento, daqui a pouco você é desmascarado. Não vai demorar não. Não vai demorar não. Mas o justo, ele sabe o que é próprio. Sabe o que é isso? Ele tem discernimento da palavra. Ele diz: isso aqui não cabe no meu paladar mais não. Meu paladar é santo.
minha comunicação é santa. Sabe por quê? Porque é com essa boca que eu oro. É com essa boca que eu tributo adoração ao meu Deus. É com essa boca que eu faço confissões diante de Deus. Como é que eu posso usar ela para distorções, xingamentos, para verbalizar palavras, palavrões? E aí tem umas pessoas, irmão, que diz que para cada palavrão que a gente fala tem um demônio. Eu não sei, mas é bem provável mesmo. É bem provável. Porque o diabo quer lançar concessões, né? Ele precisa de concessão. Aí você abre a boca e ele encontra o espaço necessário para fazer arruaça com a nossa vida. Nós precisamos vigiar os nossos lábios, repito, porque nós iremos comer daquilo que a nossa boca fala. Amém ou não, irmãos? Avanço com vocês. Provérbios agora, capítulo de número 12, versículo de número 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que coisa boa, irmão. Que coisa boa alguém que sabe lidar com as palavras, que seleciona bem as palavras. A palavra dele propicia cura aos ouvidos daqueles que lhes dão atenção. Como é bom quando nós temos o contato com pessoas que as palavras delas têm esse poder sobre a nossa vida. Deixa eu dizer, você já esteve deprimido em algum momento na sua vida, muito triste com algum acontecimento? Sim ou não? Já encontrou alguém que depois de 5 minutos que você estava nessa situação, foi embora e você disse: meu Deus, estou melhor, estou curado. Foi uma sessão terapêutica. Nem se eu tivesse ido num divã de um psicólogo, eu tinha saído tão bem como eu estou aqui agora. Sabe o que é isso? Tem palavras que curam. As suas palavras são quais, irmãos? Espada ou remédio? Espada ou cura? A sua palavra provoca ferimento ou a sua palavra traz cura, consolo, edificação? Que tipo de comunicação tem nos seus lábios? Palavras geradoras de vida ou palavras que ferem, que golpeiam? E aí deixa eu aproveitar, irmão, que aqui é um culto de ensino. Sabe que a gente precisa tomar mais cuidado? É porque a gente sabe selecionar bem as palavras com as pessoas de fora. Você sabe com quem bem que a gente descuida das palavras? Com quem é bem próximo de nós. Com a esposa, com os filhos. Porque tem lugar público, irmão, que você olha assim para a pessoa, eita, é um gentleman, um cavalheiro. Mas aí sai do ambiente público, só Deus na causa, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, tomemos cuidado, irmão. Tomemos cuidado com expressões: você é um besta, burro, já falei, você não vai dar em nada. Conhece essas coisas? Vai comer do fruto dessas palavras que você está lançando. Imagine uma mulher falar para o esposo: você não vai dar em nada. O homem virar para a mulher: você não vai dar em nada. Vai comer do fruto dessa palavra que você está lançando. Eu gosto muito do livro do profeta Ezequiel, quando ele está no vale de ossos secos. Olha o poder da palavra. O que você vê? Um vale. Pergunta: pode melhorar esse vale aí?
Disse, ah, Senhor, tu sabes. Não, eu sei. Eu quero saber se você sabe. Eu digo, Senhor, tu sabes. Então faz o seguinte, já que eu sei, libera a palavra. Fala para o vale receber vida. Profetiza sobre o vale. Ei, meu irmão, se não está bom, não é amaldiçoando que vai melhorar. Se não está bom, lance a palavra da bênção, lance aquilo que você deseja. Meu esposo será uma bênção, minha esposa será uma bênção, meus filhos serão uma bênção, meu trabalho é uma bênção, meu futuro será uma bênção. Restabeleça a ordem pelo poder da palavra lá, meu irmão. Cuide bem. Cuidado com esse tipo de xingamento. E eu vou dizer, se a gente não toma cuidado, irmão, às vezes a gente é muito pródigo nas palavras, muito agressivos nas palavras, aí a gente diz assim, não, tá bem, mas eu falei, mas eu sou uma pessoa que eu peço perdão com facilidade, ok, mas e o ferimento no outro? Deixa eu dizer, irmão, guerras começam por causa de comunicações erradas. O mundo está quase acabando aí agora, nem sei como é que vai ser a próxima semana, irmão. Porque as pessoas não se comunicam corretamente. Porque não falam da maneira correta. Eu repito, a sua palavra é espada ou cura, irmão? Deixa eu fazer então um apelo para você. Diga comigo a partir de hoje. As minhas palavras serão palavras de cura, serão palavras de bênção. Se eu não puder abençoar, amaldiçoar, eu não farei. Eu encerro Provérbios capítulo de número 13. Versículo 2. E com isso, eu quero lançar essa verdade sobre a sua vida. Quantos acreditam que a palavra de Deus é verdade, irmão? É verdade, não é? Então é o que está escrito aí, ó. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas. Olha, irmão, presta atenção. Olha quanta falta de inteligência às vezes tem em nós. Do fruto da sua boca, o homem comerá o bem. Na minha versão diz assim, o homem desfruta coisas boas. Essa é uma versão boa. Do fruto da sua boca, o homem comerá coisas boas. Comerá o bem. Ora, se é do fruto da sua boca, por que não então falar o que tem que ser falado? O que você quer comer, irmão? O que você quer desfrutar? Qual é o resultado que você quer ter? Hein? Qual é o resultado que você quer ter na sua família? Qual é o resultado que você quer até o fim do ano? Então abra a sua boca e diga aquilo que você quer comer. Alô? Comece a falar, irmão. Não, eu vejo o meu 2024 terminando abençoado. Eu vou terminar o meu 2024 curado. Eu vou terminar o meu 2024 promovido. Eu vou terminar o meu 2024 muito mais feliz do que quando eu iniciei. É a palavra que você pode dizer. E aí, isso não é confissão positiva, porque você vai falar isso no nome de Jesus. E eu vou dizer, irmão, Jesus quer muito o seu bem. Jesus quer o melhor para você. Jesus quer tanto o melhor que ele disse, se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês vão comer o melhor da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e vos alcançarão. Irmão, é a palavra de Jesus. Eu sei que às vezes, irmão, a gente fica meio assim, sabe? Meu Deus do céu, a gente acostuma com o sofrimento, acostuma com a derrota, e aí fica assim meio receoso de falar da vitória, irmão. Para com isso, conte as bênçãos, faça como o hino da harpa que nós aqui cantamos, conte as bênçãos, veja quantas são,
recebida da divina mão. A mão que deu bênção a você até aqui, ela não encurtou, ela não encolheu, ela não está fechada. A boa mão do Senhor está estendida e continuará estendida para patrocinar a sua vida para um futuro feliz e abençoado. Profeta Jeremias, capítulo de número 29, 11, ele diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Quais são os pensamentos, irmãos? Pensamentos de paz, para dar a vocês o quê? O fim que desejais. Ora, irmão, o tema dessa semana, sabe qual vai ser? Guerra, inflação. Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Aí você pode alimentar sua mente com isso, ou você pode confiar em Deus e dizer: independentemente do que aconteça, a boa mão, a boa mão, a boa mão do Senhor estará sempre estendida sobre a minha casa e sobre os meus. Amém, amados? Vamos fazer melhor uso da palavra? Vamos selecionar melhor o que vamos conversar e falar? Então, o trato nosso é o seguinte, para ser efetivo: se eu não puder falar bem, mal eu não vou falar. Se eu não puder abençoar, amaldiçoar é que eu não vou. Esse é o nosso combinado, para que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.